A Champions League é o maior torneio de clubes do planeta. Apesar da sua grandeza ser constantemente comparada com a do Campeonato do Mundo, o seu reconhecimento é tão grande que é praticamente impossível desconhecer sua existência. Mas de onde e como surgiu toda esta supremacia? A melhor resposta para esta pergunta é desvendar o seu passado, e por isso hoje vamos conhecer a história da Champions League. Ao contrário da realidade que estamos acostumados, por muito tempo a Europa não teve um método viável para definir o melhor clube do seu continente. Apesar de ter sido a pioneira na descoberta e na prática do futebol criado pelos britânicos, era raro nos primeiros tempos ver os jogos entre clubes de diferentes países com uma certa regularidade. Digo isto pois vale a pena ressaltar que naquela época as viagens longas demoravam muito tempo e além disso custava muito caro para os clubes. Perante tudo isto, em comparação com as outras nações, os britânicos eram os que estavam mais favorecidos, tanto no contexto geográfico como também na evolução da cultura futebolística. Assim, o dito primeiro torneio que foi disputado entre clubes de diferentes países foi a Football World Championship, torneio anual que englobava os campeões das taças da Escócia e da Inglaterra. Já fora do solo britânico, a considerada primeira competição que envolveu campeões de ligas nacionais distintas foi a Coupe Ponto. Esta competição incluiu campeões nacionais dos Países Baixos, da Bélgica e da Suíça, mas depois também aderiram mais tarde os campeões da França e da Inglaterra. Nos anos 10 existiram mais torneios desse género, tais como o Torneio Internazionale Stampa Sportiva, a Sir Thomas Lipton Trophy e a Coupe de Pyrénées. Mais tarde foi criada em 1927 a Mitropa Cup. Ao contrário das anteriores, este torneio reuniu vários clubes da Europa do Leste e o seu modelo foi inspirado num torneio que foi realizado no Império Austro-Húngaro. Em 1930 foi disputada a Coupe des Nations por iniciativa de um clube suíço, torneio que reuniu os campeões nacionais de 10 países diferentes. Porém, apesar da vontade para dar continuidade à competição, esta acabou por ter uma única edição. Já em 1949 surgiu a Taça Latina, que reuniu os clubes campeões da Itália, da França e dos dois países da Península Ibérica. Porém, apesar de todas estas tentativas, nenhuma delas chegou à verdadeira ambição que os europeus cogitavam, uma vez que a maior parte delas eram muito restritas no contexto geográfico, limitando a participação de clubes de outros países europeus. Nos finais de 1954, havia na Europa um clube inglês que se auto-intitulava o melhor clube do mundo, devido às sucessivas vitórias em jogos amigáveis contra clubes estrangeiros. Esse clube era nada mais, nada menos que o Wolverhampton. Perante esta atitude arrogante, houve um jornalista do jornal L'Équipe que não gostou nada desta atitude, Gabriel Hanot, e sem qualquer hesitação, escreveu logo um artigo onde dizia que se recusava a aceitar a autoproclamação dos ingleses, enquanto este não enfrentasse grandes clubes de renome. Além disso, exigiu que fosse criada uma competição que realmente fosse definir o melhor clube da Europa. Depois do sucesso do seu artigo, juntaram-se imediatamente à iniciativa outros jornalistas da redação, tais como Jacques de Rijswijk e Jacques Ferrand, e juntos começaram a propor ideias, formatos e regras para a competição que idealizavam, tendo sempre como principais inspirações a Taça Latina, a Mitropa Cup e o Campeonato Sul-Americano de Campeões. Além disso, vários clubes europeus apoiaram a iniciativa do jornal francês. No entanto, a redação não tinha recursos suficientes para organizar uma prova desta dimensão. Por isso, esta teve a necessidade de recorrer a uma organização que tivesse capacidades para executá-la. A primeira escolha do jornal foi a FIFA, porém não teve grande sucesso. Então, os jornalistas foram a Viena propor a ideia para ser debatida no primeiro congresso da recém-criada UEFA. Apresentada a proposta, o Congresso Europeu decidiu avançar com a ideia e assim começou a ser preparada a nova competição europeia. O nome atribuído a esta competição foi Taça dos Campeões Europeus e o formato baseou-se num torneio de eliminatórias. Além disso, o troféu da competição foi doado pela L'Équipe e a tarefa da escolha dos clubes participantes também foi atribuída ao jornal francês. Assim, a 4 de setembro de 1955, deu-se o primeiro pontapé de saída no estádio do Jamor, no jogo da primeira mão entre o Sporting e o Partizan, onde o primeiro gol de sempre desta competição foi marcado por um português, João Martins.
Em junho de 1956, foi disputada a primeira final do torneio, em Paris, entre o Real Madrid e o Reims. Foi a partir daí que se iniciou a era mais longa de um único clube neste torneio, que neste caso foi o Real Madrid de Puskás, Gento e Di Stefano. O sucesso da primeira edição contribuiu para a adesão de outros países no torneio. Foi durante esta era espanhola que tivemos, por exemplo, no ano de 1958, a tragédia aérea em Munique, a final com o maior público de sempre na história do torneio, como também o arranque em 1960 do famoso confronto entre os clubes campeões da Europa e da América do Sul. Apesar de todos estes acontecimentos, a Europa ainda estava na mesma situação, isto é, sujeita ao domínio do Real Madrid. No entanto, a invencibilidade do Real acabou depois da vitória do Barcelona, na primeira fase, e graças ao clube catalão, instaurou-se de seguida a era portuguesa na Europa, dominada pelo Benfica de Eusébio. Depois de repetir o feito na época seguinte, o clube português passou o testemunho para os italianos, mais concretamente para os dois clubes de Milão, que somaram juntos 3 taças europeias. Depois da reafirmação do Real em 1966 em Bruxelas, o clube espanhol teve direito de ficar com a taça original do torneio, uma vez que já o tinha conquistado mais de 5 vezes. Isto é, segundo uma regra do torneio, um clube tinha direito de ficar com o troféu original se conquistasse o título 5 vezes ou se o ganhasse 3 vezes consecutivas. No entanto, esta regra foi abolida mais tarde, em 2009, e atualmente os clubes que cumprem pelo menos uma destas exigências recebem um emblema com o número de títulos já conquistados até à data. Mas por conta da atribuição do troféu à equipa espanhola, foi feito um novo troféu numa joalharia em Berna, na Suíça, para substituir o antigo modelo. Em 1967, o novo troféu do torneio foi entregue ao clube escocês, no estádio do Jamor, e no ano seguinte o título viajou com o trio britânico pela primeira vez para Manchester. Depois da conquista italiana no Santiago Bernabéu, em 1969, iniciou-se uma nova era no torneio, a era do futebol total. No espaço de 4 anos, as duas magníficas equipas dos Países Baixos reinaram a Europa, distribuindo os 4 troféus conquistados pelas cidades de Roterdão e de Amsterdão. De seguida foi a vez das terras germânicas afirmarem o seu talento aos povos europeus. Aí o Bayern Munique repetiu o feito dos holandeses, com uma equipa recheada de craques alemães, tais como Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier. A seguir à glória alemã, instaurou-se o domínio inglês no torneio europeu. Foram os longos 6 anos de reinado que tiveram como reis o Liverpool de Bob Paisley, o Nottingham Forest de Brian Clough e o Aston Villa de Tony Barton. Depois disso, a Orejude alternou por diversos pontos da Europa, tais como Hamburgo, Liverpool, Turim, Bucareste, Porto e Eindhoven. Por outro lado, não poderia deixar de fazer referência à final de 1985, que ficou conhecida como a tragédia de Heysel, que foi responsável depois pela proibição da participação de clubes ingleses em campeonatos europeus por cerca de 5 anos. Nos finais dos anos 80, o Milan voltou a reafirmar-se na Europa, conquistando 2 títulos consecutivos, muito graças ao seu magnífico esquadrão holandês. As últimas edições da Taça dos Campeões Europeus foram marcadas pelas campanhas do Estrela Vermelha e do Barcelona, que conquistaram os dois os seus primeiros títulos europeus. O grande boom que o futebol teve a nível global durante a década de 80 e inícios dos anos 90 despertou o interesse de grandes empresas e estações de transmissão televisiva. Muito por conta disso, em 1991, a UEFA estabeleceu uma parceria comercial com o time de marketing e foi a partir daí que se deu a revolucionária reforma na Taça dos Campeões Europeus. Na época 1992-93, o torneio sofreu diversas alterações no campo do marketing, começando logo pelo nome, que foi alterado para UEFA Champions League. Também foi criado um logo e um hino para a competição, que foi composto por Tony Britton, hino que teve como inspiração o Zadok the Priest, de George Friedrich Händel. E o formato? Depois da mudança adotada na época anterior, o formato voltou a sofrer umas pequenas alterações. A mudança mais significativa foi a criação de uma fase de qualificação, que permitiu a participação de equipas de ligas de menor expressão da Europa. O primeiro campeão deste novo formato foi o Marseille, após derrotar os italianos em Munique. No entanto, o clube francês não pôde defender o seu estatuto de campeão,
devido a um escândalo que o envolveu no campeonato francês. Assim, a temporada de 1993-94 ficou marcada não só pela adição das meias finais no formato, como também pela reafirmação do Milan na Europa. Por conta do fim do contrato de transmissão entre a UEFA e a EBU, a Confederação Europeia foi forçada a reformar novamente o formato da competição. Durante este período, o troféu transitou por diferentes destinos europeus, tais como Amsterdão, Turim, Dortmund, Madrid e Manchester. Em 1997, a UEFA decidiu acabar com a regra que só os campeões nacionais é que jogam, e a partir daí o torneio passou a incluir outros clubes europeus. Na época 1999-2000, a UEFA voltou a reformular o formato, disponibilizando não só uma fase de qualificação mais ampla, mas também 2 fases de grupos e uma fase de eliminação. A Champions League estava a caminhar num bom rumo, e em tão pouco tempo já era a competição mais vista, não só na Europa, mas também no mundo inteiro. Para muitos jogadores, esta passou a ser a prova mais prestigiada das suas carreiras, e vários clubes apostavam num forte investimento para a construção de esquadrões, capazes de conquistar a tão ambicionada taça e também ganhar os seus prémios monetários. Depois das primeiras bolas produzidas pela Nike, a partir de 2000, a Adidas passou a ser a responsável pelo fornecimento das bolas do torneio. Foi graças a isso que surgiu a tão famosa bola, que se tornou rapidamente num grande símbolo da Champions League. Entre 2000 e 2003, a oriunda esteve em Espanha, na Alemanha e na Itália. No entanto, o último clube que conseguiu contrariar a nova doutrina do futebol moderno foi o Futebol Clube do Porto, de José Mourinho, que com pouco investimento, mas com uma grande equipa ao seu dispor, conseguiu levantar o troféu em 2004 na Alemanha. Também nessa mesma época, houve uma nova alteração no formato, onde o torneio passou a ter primeiro uma fase de grupos e depois uma fase de eliminatórias, tal e qual como é atualmente. Em 2005, o Liverpool de Gerrard realizou o tão famoso milagre de Istambul frente aos italianos, que rendeu aos ingleses o 5º título europeu. Em 2006, o Barcelona de Ronaldinho acabou com o jejum de títulos internacionais frente ao Arsenal. Em 2007, o Milan de Ancelotti vingou-se da humilhante final de 2005 e no ano seguinte, em Moscou, o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Rooney e companhia conquistou seu 3º título europeu. A era tic-tac de Pep Guardiola conduziu o Barcelona de Messi, Xavi, Iniesta e demais para a conquista dos títulos de 2009 e de 2011. E pelo meio, a Inter de Mourinho conquistou a sua 3ª taça europeia. A mudança de treinador a meio das eliminatórias não impediu o Chelsea de conquistar a oriunda na Allianz Arena. Após a final perdida em casa, em 2013 o Bayern voltou a reerguer o troféu frente ao seu eterno rival. Depois disso, iniciou-se mais uma era espanhola no torneio, que começou em Lisboa e terminou em Kiev. Por aí foram contabilizadas 4 para o Real Madrid de Cristiano Ronaldo e uma para o Barcelona de Messi. Em 2019, num território espanhol, mas com um ambiente inglês, o Liverpool conquistou a sua 6ª taça, após derrotar o Tottenham. Por conta da pandemia, em 2020 a Champions teve uma edição inédita. A fase eliminatória foi jogada em agosto e teve lugar em Lisboa. Lá, os jogos foram disputados no formato de jogo único e os alemães voltaram a conquistar de forma invicta a oriunda contra o PSG. Na época 2020-21, apesar do formato ter voltado ao normal, a pandemia contribuiu para que Portugal recebesse novamente a final do torneio, desta vez no Estádio do Dragão. O Chelsea voltou a surpreender e conquistou novamente o título após derrotar o Manchester City de Guardiola. Muito por conta da pressão provocada pelo anúncio da Superliga, a UEFA divulgou as novas alterações no formato desta competição. A partir da época 2024-25, o torneio passará a ter mais equipas e a fase de grupos que conhecemos atualmente vai ser transformada numa espécie de liga, onde cada clube disputará 10 jogos. No momento em que este vídeo está a ser publicado, ainda não se sabe muito bem quais vão ser os critérios em consideração para a definição dos confrontos nesta fase inicial do torneio, e por conta disso teremos que aguardar por novas atualizações por parte da UEFA. Atualmente, um clube que faça uma grande campanha ou que vença o torneio pode arrecadar mais de 110 milhões de euros nos seus cofres. Quanto aos recordes, cito apenas os principais, tais como o jogador que mais venceu o torneio, o que mais marcou e assistiu, os treinadores que mais vezes levantaram a oriunda e entre outros, como podem observar neste momento na tela.
Enfim pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se me esqueci de algo importante ou cometi algum erro, por favor identifiquem-me nos comentários. Por fim, peço para não te esqueceres de dar o like, subscrever se ainda não és inscrito e partilhares com os teus amigos, pois acredita, isso ajuda-me imenso. Bem, é tudo e até ao próximo vídeo.